Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje está no ar. E olha, vamos ver as manchetes do programa de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre a mineração no Brasil e em Goiás e como funciona a implantação de uma mineradora. Além disso, vamos entrevistar o engenheiro geólogo Nassiri Bittar e vamos abordar todos esses assuntos. O programa Engenharia na TV já está no ar. Bom, e no programa de hoje vamos conversar com o geólogo Nassiri Bittar, presidente da Associação dos Geólogos do Estado de Goiás. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Engenharia na TV. Bom dia a todos os ouvintes, aos colegas da área de engenharia, que nos honram muito. É um segmento muito importante para o desenvolvimento do país. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual a importância, então, do setor para o Brasil. O setor mineral, por ele, no Brasil, estar assim, com bastantes frentes abertas, vamos dizer, e ele é um setor muito importante para o país, porque o setor mineral representa tudo que nós temos aqui no Brasil. Se nós olharmos para a nossa casa, para areia, tijolo, telha, as mesas de mármores, granitos, pisos, cerâmicas, enfim, o setor mineral hoje responde no nosso cotidiano em torno de 70% a 80%. Então ele tem uma importância muito grande para o país. E qualquer desenvolvimento que a gente pensar no país, tem que pensar no setor mineral. Qualquer política pública feita no país, mesmo uma das commodities da carne, a pecuária, você tem que pensar no sal, tem que colocar na adubação dos pasteios, né? Enfim, ele representa, não se faz nenhuma política pública sem pensar no setor mineral. Essa é a sua importância. Talvez por isso que às vezes nós, a população em geral, não tem uma ideia real do que é o setor mineral. Imagina, nós estamos falando de minerais da construção civil, para tipificar mais o programa, junto às entidades de classe ligadas ao CREA, CONFIA. Mas nós podemos falar também em água. A importância da água que ela terá nos próximos séculos. Ela é um bem mineral de suma importância. E aqui em Goiás, tanto no Brasil, nós temos praticamente grande parte da água doce, tirando os polos, né, e as geleiras, vamos dizer assim, mas nós temos uma das maiores riquezas que nós temos, é a água doce no Brasil. Nós temos os principais aquíferos do mundo, para dizer assim, é o Guarani, é o Urucuia, são aquíferos de água mineral que estende desde aqui do norte do Mato Grosso e vai até a Argentina, envolve quase 3, 4 países, Uruguai, Argentina, Paraguai. E são lençóis subterrâneos, vamos chamar de água mineral. Nós temos também, não podemos pensar na agricultura sem uma irrigação mais, que uma das políticas públicas que o governo fez em épocas passadas, grupos executivos de irrigação, se não pensássemos na água captada para irrigação, nós não teríamos esse desenvolvimento, essa quebra da sazonalidade agrícola. Falei da pecuária, da agricultura, e na construção civil nem se fala, né? A construção civil, ela é tão importante, o setor mineral, que se qualquer crise em qualquer segmento do setor mineral, seja ele de brita, seja ele de argila, seja ele de areia, seja de qualquer crise nesse setor, né, há uma estagnação. Você vê, é um setor importante. Só para você ter uma ideia, o setor tem crescido nos últimos 5 anos, 10 bilhões de dólares, passou para 24 bilhões de dólares, o setor cresceu. Só em Goiás, para nós termos uma ideia, existe perspectiva de aplicação, tanto na região de Barro Alto, na região ali com alumínio, níquel, enfim, a produção de manganês tem crescido demais no estado, de fosfato. Nós temos uma média de aplicação nesses próximos 4 anos em torno de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. É um setor muito importante, sabe? Então, praticamente, o setor mineral que alavancou todo esse crescimento agrícola do estado de Goiás.
A importância está aí, né? Quanto que ela é importante para o Goiás. Estou falando em importância de receita. Infelizmente, ela podia gerar muito mais receitas. O que o senhor acha que pode ser feito, por exemplo, para se gerar essa receita que o senhor abordou? Nós teríamos que pensar numa política pública, e não temos. Não temos política pública para o setor voltado para uma geração de receita. O que é isto? Isto é você agregar valores à produção, na cadeia produtiva, desde que sai um bem mineral lá da terra, quando ele vai sendo industrializado, você tem que ir agregando valores à medida que ele agrega mão de obra, ele agrega mais gente trabalhando. Hoje nós temos em torno de 600 mil pessoas trabalhando no setor mineral. Esse não podia ser dobrado com a política pública de incentivo a agregar valores. Porque hoje o empresário do setor mineral vai fazer uma análise, ele tem que mandar ela para fora do estado, ele tem que mandar para Belo Horizonte ou São Paulo, né? Então, função do governo sim é cuidar da infraestrutura e também visualizar dentro dessa cadeia produtiva onde que pode agregar valores nessa cadeia produtiva. E nós também podemos inverter esse imposto hoje, que está no Brasil, ele é invertido, os bens primários pagam menos impostos e os bens manufaturados lá na frente desse próprio bem mineral, no fim da sua cadeia produtiva, como o alumínio, que vem da bauxita até os perfilados de alumínio, e ele sai com 2, 3, 4% no seu bem primário, depois que agrega energia, que ele agrega os impostos que a energia vem junto com ele chega no fim da cadeia produtiva com quase 50% de impostos. Nós podemos inverter essa relação. O que o senhor acha que pode ser feito, por exemplo, para inverter essa relação? É aumentar os impostos no setor primário, para que ele possa, pelo menos, passar um primeiro período de uma época numa cadeia produtiva X, Y, Z, e vai subindo nessa cadeia produtiva, diminuindo o imposto à medida que ele aumenta a cadeia produtiva. Só com isso aumentaria muita receita. Então o senhor acha que o Estado poderia então investir um pouco mais nesses equipamentos, em laboratórios, para que essas pesquisas sejam realizadas aqui mesmo no Estado? O apoio, né, seria a infraestrutura, né? Por exemplo, hoje nós temos dificuldade de sondagem, nós temos dificuldade de análise química, nós temos um centro de tecnologia que está aí parado, que já existiu, foi o melhor da América do Sul, uns laboratórios que representavam toda a América do Sul. Nós tínhamos um centro de gemologia, na qual nós criamos, dentro do setor mineral, para o turismo, nós criamos Pirinópolis, nós induzimos que aqueles artistas que existiam lá, que trabalhavam com cobre, nós induzimos eles a fazer curso no Centro de Gemologia de Anápolis, onde eles aprendiam orivesaria, lapidação e passaram a ter seus ateliês. E Pirinópolis tornou uma cidade atrativa para o turismo, não só na sua parte histórica, mas induziu as pessoas que o visitam. Nós levamos essas pessoas que foram treinadas para a Europa, apresentamos o trabalho deles em Nancy, foi um sucesso. Hoje nós temos mais de 50 empresários lá exportando para a Europa. Quer dizer, isso são políticas públicas eficientes, eficazes e duradouras, né? Não são, porque a política pública é uma política de Estado. O resto é programa de governo. Bom, nós estamos conversando com Nassiri Bittar, né, geólogo, e nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos continuar falando sobre esse assunto. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram ser pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora
agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Bom, já estamos de volta do intervalo e olha, no programa de hoje estamos conversando com o geólogo Nasseri Bittar, presidente da Associação dos Geólogos do Estado de Goiás. Estamos falando sobre a importância da mineração, né? E vamos falar também da importância do poder público em conjunto com a iniciativa privada, né? Isso é algo muito importante para o desenvolvimento e para a exploração desses minérios. Claro, nós temos duas vertentes, que é uma definição ideológica política, né? Nós temos a vertente onde pode-se considerar os bens minerais como da União, como do Estado, como do povo brasileiro, e tem uma vertente mais sociológica, né? Vamos dizer, aí quase não teria participação do setor privado. Mas nosso país, felizmente, né, nós não temos essa vertente também. E não também uma vertente de neoliberal, vamos chamar assim, onde o poder privado que controla o mercado, então controla a política pública. Não é assim, né? Então, nós temos que achar um denominador comum, desenvolver a força das políticas públicas voltadas para a geração de novas áreas, para que a empresa privada possa participar conjuntamente, né? E dê lastros para essa empresa privada, as empresas privadas, dê lastros às prefeituras para o bem-estar social da população em áreas de risco. Quer dizer, nós temos coisas para fazer de políticas públicas voltadas a isso. E juntamente com o governo federal, que hoje, pelo artigo 5 da Constituição, compete ao governo federal, ele é o único que legisla, porque os bens minerais são da União. Então, o governo federal, às vezes, quer fazer um mapeamento. Goiás, nós temos algumas províncias mineiras, vamos chamar assim para o nosso ouvinte entender, né? Nós temos a província de mineral Catalão Ouvidoro, que é onde nós temos grandes jazidas de nióbio, de fosfato, de titânio. Nós temos os polos mineral do meio norte goiano, que é níquel, Niquelândia, amianto de Minas Sul. Nós temos Barro Alto também, nós temos o níquel laterítico. Agora as grandes jazidas de alumínio descobertas junto de Barro Alto. Nós temos fosfato do Nordeste goiano. E nisso está o setor privado, o setor público estadual e o setor público federal legislando sobre o assunto. E o setor público ambiental. Só para você ter uma ideia, hoje as grandes mineradoras gastam 30% do seu orçamento em preservação ambiental. É um tópico muito importante, né? É algo importante para se fazer, né? Hoje, a ideia que nós temos romântica de garimpeiro, né? Que chegou ali, explorou, foi embora. Hoje não existe mais isso, existe muito pouco. O próprio setor público federal, o governo federal, tem, através do seu código de mineração, da sua legislação, induzido que se façam empresas de mineração. As reservas garimpeiras, tem uma aqui, outra lá, mas estão em fase de extinção. O governo também via essa área para o desenvolvimento daquele minerador avulso, pequeno. Mas o importante é esse entrosamento. Agora, o entrosamento também se dá para você incentivar com infraestrutura, né? De modo que o empresariado ele tem um incentivo forte do governo. Eu estava esses dias, nós estamos trabalhando com um minério novo em Goiás, que são silicatos de cálcio e magnésio para cerâmica, pintura, agricultura, enfim, para um monte de coisa. E eu estava lendo sobre essa indústria que é nova também no Canadá, ela tem mais ou menos uns 30 anos, e ela só foi lá possível ela ter a grandeza que tem a Canadian Wollastonita, ela só tem a grandeza que tem, e todos os folders dela, ela fala assim, tivemos um apoio maciço do governo do Canadá, sabe? Então isso é importante, porque o governo tem que ver que aquilo é necessário para o desenvolvimento de uma tecnologia, renda, emprego, renda, desenvolvimento agrícola, desenvolvimento do setor de pinturas, cerâmicas. Então, a gente fica contente. Isso que esse entrosamento faz. Não é falar assim, o empresário regula o mercado. Não é assim, né? A coisa não funciona bem assim. Por isso que essa ideia
neoliberal, nem nos Estados Unidos ela caiu um pouco, né? Porque o governo tem sua presença marcante para ditar a direção e regulador do desenvolvimento e também proteger a sua população contra a parte especulativa que é do capitalismo, às vezes selvagem. Então a gente tem que pensar nisso tudo. As políticas públicas nascem daí. Agora, não se faz nenhum desenvolvimento, infelizmente, sem o setor mineral, né? Inclusive a Vale tinha uma propaganda, né? Não existe desenvolvimento sem mineração e não existe mineração sem geólogo, né? Ela tinha na sua campanha institucional a Vale do Rio Doce. Então nós temos tudo isso para ver. Eu acho que essa importância é muito grande, né? Não existe uma contenda entre o setor público e o privado, né? Eu acho que se a gente soubesse somar isso, nós somaríamos isso e daríamos um salto de crescimento. Agora, temos que cuidar. Se não cuidarmos do setor mineral, o setor privado tem suas limitações. Hoje nós estamos colhendo os frutos dessa árvore que foi pesquisada pelo setor público ao longo dos 20 últimos anos. Se nós pararmos de investir em pesquisa, porque o empresário paga imposto, ele quer que seus impostos sejam dirigidos também para gerar novas jazidas para aquele setor ou outro, sabe? Então nós temos que investir maciçamente, né, no sentido de gerar jazida. Se nós pararmos, o trem da história, não é o trem a norte-sul não, o trem da história passa. Retomar isso depois ficaria muito mais difícil, né? E hoje, Goiás, na visão do senhor, o potencial, já que temos muitas riquezas minerais, como o senhor vê hoje o Estado vendo o Brasil como um todo? Você vê, o Brasil nós temos as maiores jazidas, né? Praticamente em vários bens minerais importantes, né? Nós temos jazidas aí que podemos dizer, né? Nós temos as maiores jazidas de sulfeto de cobre, nós temos ferro-ligas, né? Nós temos formação de ferro-líquido, que já é uma premissa do desenvolvimento, né? Nós temos outras jazidas aí que nós estamos aqui desenvolvendo de ouro, de Alto Horizonte, que da Iamana, mineração, de Crixás, de ouro. Você vê que o potencial de Goiás é muito grande. Quase todo município que você entra, você tem uma grande mineradora. Se eu fosse delinear todos os mineradores aqui, estaria até injusto. Bacilândia crescendo outra mineração. Santa Fé perde, ali já está crescendo as minerações de vermiculita, né? Nós temos produção de calcário em 27 municípios aqui, produção grande de calcário, né? Então nós temos um potencial aí, tá? Ele é real. E ele está em Goiás. Tá? Ele está em Goiás. Ele não é como aqueles outros potenciais que você fala assim, eu vou fazer uma agricultura ali. Não, sabe? O minério está aqui. Dessa anomalia precisa ser explorado com racionalidade, respeitando o meio ambiente e agregando valores. Se seu princípio básico é que o bem mineral pertence ao povo brasileiro e é administrado pela União, que ele tem que trazer também no seu bojo desenvolvimento e agregar valores para o bem-estar da população, não só local, porque a gente diz que não é só local, que o royalty normalmente é distribuído para todos